Boa tarde. Sob a proteção de Deus, em nome do povo desse município, iniciamos nossos trabalhos. Solicitamos a leitura das atas, das correspondências e da pauta do dia. A ata da reunião ordinária do dia 24/10/2022. Aos 24 dias do mês de outubro do ano 2022, às 17h15, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Cordisburgo com as ausências justificadas dos vereadores Ronaldo Gomes Evangelista e o Arlen Matias Gomes, e presentes os demais vereadores. O senhor presidente, vereador Ney Geraldo Freitas, iniciou a reunião em nome do povo do município, pedindo a proteção de Deus para os trabalhos. Solicitou a leitura das atas que foram aprovadas e assinadas por todos, correspondências e pauta. Dentre as correspondências, destacamos o ofício enviado pelo Executivo Municipal, comunicando o convênio firmado com o Ministério do Desenvolvimento Regional, objetivando a pavimentação na comunidade rural do Palmito. Foram lidas as indicações apresentadas pelos vereadores Laci Geraldo Vaz da Silva e Sávio Rogério Beral Trombini, solicitando ao Executivo que verifique a possibilidade de refazer as redes pluviais na rua Marechal Deodoro, iniciando a residência da senhora Sandra Maria de Oliveira, até o acesso da travessa João Liboreiro da Silva, nessa cidade. Sávio Rogério Beral Trombini, solicitando que determine ao setor competente a execução de reparos na via pública, passagem da linha férrea, sentido Zoológico de Pedras, próxima à residência do senhor Leonardo Leandro Souza, como foi executado na linha férrea na rua Governador Valadares. O Arlen Matias Gomes, solicitando reparos no bueiro, na bifurcação das ruas Geraldino Rocha e Tonico Bastos, próximo ao Empório São Francisco. Construção de bueiro na bifurcação das ruas João Negrão Lucas de Lima e deputado Renato Azeredo, próximo ao Bar do Bibita. Remoção de árvore que desmoronou na estrada que dá acesso ao povoado do Onça, próximo à fazenda Serandir. Aquisição de equipamentos, motosserras, roçadeiras e motopodas para atender as necessidades da municipalidade em realizar e agilizar serviços essenciais. A pauta foi a seguinte: Tribuna Livre, senhor Cristiano Henrique de Souza. Assuntos: infraestrutura do bairro da Quininha e ISF Cortes Vida, ausência de atendimento médico. Lei complementar número 130, que dispõe sobre a alteração da estrutura remuneratória do anexo 2 da Lei Complementar Municipal 38/2006. Discussão e votação dos seguintes projetos. Projeto de lei número 21, dispõe sobre a autorização de abertura de crédito especial no orçamento da execução do município e da outras providências. Projeto de lei número 22, dispõe sobre a autorização de abertura de crédito especial no orçamento da execução do município de Cordisburgo e da outras providências. Foi passada a palavra ao senhor Cristiano Henrique de Souza, que, após os cumprimentos, relatou as necessidades do bairro da Quininha, cobrando melhorias e a ajuda dos vereadores para a regularização. Frisou a constante falta de atendimento médico no ESF Cortes Vida, apontando como principal motivo alegado a baixa remuneração oferecida pela municipalidade, causando transtorno à população. Questionou ainda sobre o reajuste salarial aplicado somente a um cargo específico, sugerindo que seja feito projeto de lei concedendo reajuste a todos os servidores municipais. Finalizou solicitando transparência dos serviços públicos e fiscalização por parte dos vereadores. Foi respondido pelos vereadores que todos fiscalizam e estão sempre em busca de melhorias para as comunidades, esclarecendo que as reuniões e os atos são públicos e que todos têm acesso às informações. Frisaram a falta de regularização do bairro, dificultando quaisquer investimento público. Disseram ainda que qualquer projeto concedendo reajuste salarial aos servidores municipais encaminhado pelo Executivo para apreciação do Legislativo receberá aprovação. O senhor presidente comunicou reunião pré-agendada com o prefeito e secretário municipal de saúde para discutir a falta de médico no SF Cortes Vida. Comprometeu-se a criação de uma comissão especial para avaliar a situação e necessidades do bairro da Quininha neste município. Após a leitura dos pareceres das comissões permanentes referentes aos projetos, foram colocados em votação. Projeto de lei número 21, parecer favorável à votação e aprovação, recebendo aprovação unânime, assim como o projeto. Projeto de lei número 22, parecer favorável à votação e aprovação, sendo aprovados por unanimidade, bem como o projeto. Concedido espaço aos vereadores para as manifestações finais, todos apresentaram cumprimentos e agradecimentos pelas presenças. O vereador Sávio Rogério Beral Trombini citou os recursos financeiros já conseguidos para melhorias na cidade, sendo que, felizmente, não consegue atender todas as necessidades da comunidade. Finalizou homenageando a escritora cordisburguense, senhora Judite Coelho Maciel, solicitando a leitura do poema Amigo. O vereador Altílio de Jesus das Neves cobrou atendimento de sua indicação para instalação de placa de sinalização, embarque e desembarque de escolares, em frente à Escola Estadual Mestre Candini, neste município,
devido à insegurança dos alunos que têm que pleitear espaço entre os veículos para entrar ou sair da escola, possibilitando a ocorrência de acidentes graves. O vereador Ivelto Santos Moreira cobrou atendimento à sua solicitação para execução de serviços de reforma do Porto de Saúde do povoado Maquinezinho, neste município, a fim de permitir o atendimento médico no local. Solicitou que verifique a possibilidade de oferecer atendimento médico plantonista no distrito Lagoa Bonita para atender as necessidades da população rural. Convidou os vereadores para uma visita à Ponta do Diamante, dizendo que foram instalados tubulões, mas foram danificados e arrancados com escoamento de água pluvial. E até o presente momento não foram substituídos, gerando insatisfação e dificuldade na locomoção dos moradores, transporte escolar e no escoamento da produção agrícola. O vereador Laci Geraldo Vaz da Silva frisou as cobranças apresentadas por ele, principalmente na área de saúde, que, quanto às necessidades do bairro da Quininha, colocou-se à disposição para ajudar no que for necessário. O senhor presidente agradeceu a presença de todos, reforçou a criação da comissão especial para avaliar a situação das necessidades do bairro da Quininha e as soluções junto ao Ministério Público, e solicitou ao vereador Ivelto Santos Moreira que agende a visita à Ponta do Diamante, colocando-se à disposição. Lamentou a denúncia feita sobre a organizadora do Festival do Frango, afirmando que a realização foi feita de forma correta e não foram utilizados recursos públicos, sendo todas as doações provenientes de patrocinadores, e o Arraial do Conto Hotel e Lazer, o maior patrocinador que é de sua propriedade. Finalizou pedindo apoio de todos para que não deixe o festival acabar por questões políticas, mantendo as tradições locais. Não tendo mais nada tratado, 19h15, essa reunião foi encerrada e, para constar lavrada a presente ata. Código 24 de outubro de 2022. O Ronaldo e Neuar não votam na votação da ata. Ô, Cláudio, só um adendo, é o seguinte, eu coloco assim, Arraial do Conto hoje é da minha família, sabe? Não o meu. Tá. Tem discussão e aprovação. Com a palavra, vereador Sávio. Aprovado. Vereador Altivo. Aprovado. Vereador Edmar. Aprovado. Vereador... Edivelto não veio, né? Edivelto. Aprovado. Vereador... Quem faltou? Caio. Laci. Aprovado. Vereador Fausto. Aprovado. Ata aprovada por unanimidade. Correspondências. Ofício enviado pela Secretaria de Obras de Codesburgo, Saulo André Dionísio, Secretaria de Infraestrutura, Obras, Transporte e Estrada. Senhor presidente, atenção ao ofício 71, informe que a troca das lâmpadas convencionais por LED, bem como a substituição das lâmpadas queimadas, está sendo alvo de análise para a posterior execução do serviço. Já foi encaminhado para cada vereador que solicitou. Em atenção ao ofício 247, informo que os reparos solicitados já foram executados. Ofício 248, informo que os reparos já foram feitos, estando aguardando a realização de licitação pelo setor competente para aquisição dos materiais necessários. Foi feita a remoção da árvore. Estamos aguardando a realização de licitação pelo setor competente para aquisição dos equipamentos. Em atenção ao ofício 74, informo que será feita solicitação junto à Copasa para que seja feita a religação da rede de água na rua Geraldino Rocha. Convite enviado pela Academia Codesburguense de Letras. A Academia Codesburguense de Letras Guimarães Rosa tem a honra de convidar a Vossa Senhoria, ilustríssima família, para a sessão solene comemorativa do 38º aniversário do sodalício, com a outorga de medalha de mérito cultural acadêmico Sim Araújo, edição 2022. Dia 3 de dezembro, às 19 horas, na sede da Academia Codesburguense de Letras. Fará parte da solenidade a posse de dois novos acadêmicos. Jornalista Roberto Carlos de Andrade, na cadeira 27, patroneada por Carlos Drummond de Andrade, e professora Priscila Barbosa de Carvalho Costa, na cadeira 16, patroneada por Mestre Candinho. E os agraciados com a medalha de mérito cultural, acadêmica Nilton Luiz Brumano, acadêmica Maria Armanda Capelão Ferreira, Cláudia Maria Gomes da Silva Costa, sou eu, todos vocês lá, Fábio Júnior Barbosa, Leonardo Leandro Souza Diniz e Lívia Martins Ferreira de Souza. Indicações apresentadas pelos vereadores. Indicação apresentada pelo vereador Altivo de Jesus das Neves. Solicite Vossa Senhoria que determina ao órgão competente
A realização de serviços, reparos, patrulhamento e cascalhamento nas estradas vicinais que dão acesso aos povoados do Maquinezinho, Capão da Horta e Cantagalo. As estradas não estão em bom estado, prejudicando o escoamento da produção agrícola e transporte escolar. Vereador Fauro de Jesus Soares de Souza, solicitando ao Executivo a observância legal em relação aos veículos de saúde, ambulâncias, em efetivo serviço de urgência, tem que reduzir a velocidade nos radares, sob pena dos motoristas ser os responsáveis pelo pagamento das multas de trânsito. Justifico o pedido diante de solicitação do senhor João da Cunha Castro, que alega que o motorista em transporte, seu pai, senhor Milton Cunha Castro, teve que reduzir a velocidade em 2 radares, tempo essencial para a vida do paciente, tendo em vista que o oxigênio acabou na entrada da cidade de 7 Lagoas. Segundo o motorista, ele foi obrigado a reduzir a velocidade por ser o responsável pelo pagamento das multas por excesso de velocidade. Vereador Arlides Matias Gomes, solicitando ao Executivo providências urgentes para a execução do serviço de aterro no tubulão fixado no córrego da Taboquinha, neste município. Justifico o pedido por causa do período chuvoso, correndo o risco do tubulão ser danificado, e destaca ainda que o proprietário do terreno onde foi construído o desvio para o tráfego fechou o acesso, deixando as pessoas, aproximadamente 25 famílias, inclusive a clínica de recuperação, com dificuldade de locomoção. Pauta da reunião: Tribuna Livre, senhor Hamilton Fernandes da Silva. Assuntos: homenagem póstuma ao professor Geraldo Antônio Assunção de Andrade, Viena, e eleições 2022. Discussão e votação dos seguintes projetos: projeto de lei número 6, da denominação de Josemar de Paula Moreira, a ponte sobre o córrego do 11 do povoado dos Marinhos, neste município. Projeto de lei número 16, autoriza a concessão de subvenções sociais, contribuições e auxílios financeiros do exercício de 2023 às organizações da sociedade civil que especifica. Projeto de lei número 17, estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2023. Projeto de resolução número 12, fixa as reuniões ordinárias da Câmara Municipal de Cordisburgo para o período legislativo de 2023. E projeto de resolução número 13, referendo a despesa para o orçamento de 2023 da Câmara Municipal de Cordisburgo, Estado de Minas Gerais. Reflexão, Dia da Consciência Negra. Com a palavra, o companheiro Hamilton Fernandes da Silva, cujo assunto em pauta foi solicitado homenagem posta ao professor Geraldo Antônio Assunção de Andrade e eleições 2022. Quero saudar o senhor presidente Ney, companheiro, nosso companheiro de partido, vereador Edmar. Quero saudar suas excelências, senhores vereadores, o público aqui presente, servidores da casa, as pessoas que acompanham pelas redes sociais. Eu creio que é mais do que justo a gente fazer aqui hoje a homenagem ao professor Iena. Quando eu comecei a frequentar o município de Cordisburgo, há coisa de 10 ou 15 anos atrás, as 2 primeiras pessoas que eu tive o prazer de conviver, de conhecer, foram o professor Iena e o Nenzito. E, por coincidência, os 2 são ou foram companheiros de partido, do Partido dos Trabalhadores. O Nenzito, o primeiro presidente na retomada do partido do nosso município, aqui o vereador altivo que participou ativamente aí desse período. E o Iena também, com muita honra, foi membro do nosso diretório municipal. E os 2 acabaram falecendo logo depois de uma eleição presidencial, algum tempo depois. O Iena agora e o Nenzito após as eleições de 2018. O Iena foi professor e, acima de tudo, foi um estudioso. Eu lembro que, quando eu morava ali perto do Correio, eu sempre ia na casa que ele tinha ali, da família, e sempre via o Iena lendo, o Iena estudando. E num período em que muita gente, às vezes, se informa e acha que está se formando pelos grupos de WhatsApp, você ter alguém que pesquisa, que estuda, que aprofunda, que debate, é uma coisa muito valiosa, muito interessante, que tem que ser a cada dia mais valorizada. E, além de ser um estudioso, de ser um acadêmico, o Iena era também um militante do nosso partido, conforme já dito, foi membro do nosso diretório, um militante do SINDIUT, do Sindicato dos Trabalhadores em Educação,
mas o IENA transcendia a tudo isso. Tanto é que pessoas de várias posições políticas, ideológicas no município sempre recorriam a ele, aos seus conselhos, à sua sabedoria, para poderem trilhar os seus caminhos. Mesmo pessoas que, às vezes, no embate político, estavam contra a posição dele, mas, às vezes, até recorriam aos seus conhecimentos, à sua sabedoria. Então, aqui fica a nossa humilde homenagem ao professor Iena. E o segundo assunto, muito rapidamente, eu quero 3.001 vezes dizer muito obrigado aos eleitores e eleitoras do município de Cordisburgo, que deram 3.001 votos ao presidente Lula no segundo turno. O presidente Lula que ganhou em 21 das 23 urnas do nosso município. E apenas a título de curiosidade, os 537 votos de vantagem que o presidente Lula obteve no nosso município representaram cerca de 1% da vantagem que ele obteve no estado de Minas Gerais, e sendo que o município de Cordisburgo representa 0,04% do eleitorado mineiro. Ou seja, isso quer nos dizer que cada voto é importante, que cada apoio é importante, que cada voto faz a diferença. Quero agradecer a todos que contribuíram, os nossos filiados, nossos militantes. Quero agradecer as pessoas que não são filiadas da nossa legenda, destacar aqui o vereador altivo, o ex-vice-prefeito Zé Maria, o ex-vereador Chicrete, o ex-vereador Eleci, o grupo da Lagoa Bonita, vários jovens aqui da nossa cidade, que mesmo não tendo nenhuma filiação partidária, se engajaram nessa luta, e dizer que o desafio é grande. Agora cabe olhar para frente, cabe unir o Brasil, porque há muita coisa que pode e deve ser feita. Lembrando que até o último dia desse ano, o presidente da República é Jair Bolsonaro, em que pese esteja um tanto sumido das lives, das redes sociais e da mídia, continua agindo. Exemplo disso é uma tentativa de privatização do SEASA e da CBTU, que a equipe de transição, através da nossa companheira Greide, do Diretório Nacional, tem tentado impedir, que no apagar das luzes, o SEASA, esse órgão tão importante para a questão do abastecimento, da alimentação no nosso país, seja privatizado. E, para além disso, é claro que nós estamos num período de transição, para ir encerrando, senhor presidente, o novo governo já está agindo. A gente viu a visita do futuro presidente à COP27, e com uma coisa que é muito significativa, as pessoas falarem que estavam com saudades do Brasil. Ora, não é para ter saudades, o Brasil não era para ter estado ausente dos fóruns internacionais nesses últimos 4 anos. Vimos também o primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, dizendo exatamente a mesma coisa, que estavam com saudades do Brasil. Então, creio eu que a questão ecológica, a questão ambiental, ela vai ser muito importante nesse próximo período. Como também a questão do combate às armas, ao armamento. Nós vimos agora em Aracruz, essa tragédia lá no Espírito Santo, e não foi alguém do estereótipo típico de quem pratica violência, Pelo contrário até, é alguém que não tem muito esse estereótipo, que acabou adentrando em 2 escolas e assassinando 4 pessoas, entre estudantes e professores. Então, nós temos que repensar, temos que rever o papel da arma na sociedade. Quem tem que portar arma e quem tem que dar segurança ao cidadão é exatamente o Estado, através da força policial, que é pago e treinado para isso. E, por fim, eu quero destacar uma reportagem que saiu na revista Fórum, logo após o segundo turno, pedindo a volta do Zé Gotinha. É muito preocupante e até muito triste que, depois de muito tempo, existe o perigo de algumas doenças voltarem, e não estamos falando apenas da vacinação da Covid, doenças como a polio voltarem, por falta de incentivo do governo central, do governo federal, para que as pessoas se vacinem. Nesse último ano, apenas o estado da Paraíba cumpriu a sua meta de vacinação. E o programa de vacinação é um programa que vem desde a época dos militares, desde a ditadura militar, desde 75. Não é uma questão ideológica, não é uma questão de direita versus esquerda. Basta a gente ver uma pessoa que teve paralisia infantil, para a gente ver a falta que faz uma boa gestão da questão da vacina, da questão de imunização.
Então, essa também é uma questão que entendo eu que o novo governo vai ter que entrar de cara, vai ter que entrar muito fortemente na questão da saúde, especialmente para que as pessoas se vacinem, para que a gente não possa ter o retorno de várias doenças que já foram erradicadas em nosso país. Muito obrigado, senhor presidente, um abraço a todos, tenham uma boa tarde. Muito obrigado. Vou convidar o professor Dr. José Hermi Moura. Ele vai falar, nós vamos aproveitar dos seus amplos conhecimentos, ele vai explanar sobre o projeto de lei número 16, que autoriza a concessão de subvenção social e auxílios financeiros para 2023, e o projeto de lei, número 17, que estima a receita e fixa a despesa para o município de Cordisburgo no ano de 2023. Com a palavra, então, o Dr. José Hermi de Moura. Senhor presidente, senhores vereadores, caros munícipes que nos acompanham nesta reunião, servidoras desta casa, é um prazer estar com vocês. Tramita nesta Casa Legislativa 2 projetos de lei. O projeto de lei número 16, que autoriza a concessão de subvenções sociais, contribuições e auxílios financeiros no exercício 2023 às organizações da sociedade civil, que especifica, e o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício 2023. É sabido que, a cada ano, o município encaminha à Casa Legislativa, ou seja, à Câmara Municipal, um projeto de lei no qual ele estima as suas receitas para o ano vindouro e pede autorização para fazer o gasto do ano vindouro também. Neste caso, em específico, este projeto é o projeto de lei orçamentária para 2023, que está estimando uma receita do município para o ano 2023 da ordem de 26 milhões e meio de reais. E pede autorização para que o gasto seja neste mesmo valor de 26 milhões e 500 mil reais. Dentro da peça orçamentária, ao analisá-la, nós verificamos que o município ele tem como maiores gastos para o ano que vem os seguintes: a Secretaria de Planejamento, a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, 3 milhões 545 mil. Tem uns quebradinhos aqui, eu não vou falar os quebradinhos, né? A Secretaria de Educação, 7 milhões 302 mil reais. Para a Saúde, 7 milhões 566 mil reais. Para a Secretaria de Assistência Social, 1 milhão e 67 mil reais. Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Para a Secretaria de Obras, Transportes e Estradas, 3 milhões 756 mil reais. E o restante distribuído dentro das demais secretarias. Verificamos que os maiores gastos que o município tem, que gera quase a metade do orçamento do município, é com educação e com saúde. E metade desse valor para a Secretaria de Obras, Estradas e Manutenção do município. Analisado o projeto em tela, a gente verifica que o projeto ele atende às normas da lei, ele está elaborado de acordo com o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar número 101, a Lei 4.320, que é a lei que dispõe sobre os orçamentos no Brasil, e também as normas constitucionais que estão lá no artigo 165, 166 e seguintes da Constituição Federal. Em relação às aberturas de créditos suplementares que o senhor prefeito pede, a autorização que ele pede para o próximo ano, lembrando que crédito suplementar é o remanejamento para uma dotação que já existe no orçamento, mas que não é suficiente. É diferente do crédito especial, que é a criação de uma dotação que não existe no orçamento. Se o prefeito quiser criar uma dotação ano que vem, que precise mesmo de R$1, que seja R$1, uma compra de uma bala, ele tem que pedir autorização para a Câmara. A autorização que ele pede aqui é para os créditos suplementares, ou seja, remanejar dentro do orçamento. Ele está pedindo um percentual de 15%. Em relação à jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o percentual que o Tribunal de Contas de Minas Gerais entende como um percentual máximo, para não denotar falta de planejamento, é de 30%. Então, o senhor prefeito está pedindo um valor que é metade daquilo que o tribunal orienta como o máximo possível. Dentro disso, nós verificamos as dotações, elas se enquadram dentro daquilo que a legislação pede, não existe nada de anormal ou de ilegal. Lembrando que esta assessoria não faz juízo de valor em relação aos gastos. Eu não analiso se o gasto é conveniente ou não para o município, eu analiso se o gasto
ele está dentro do que a legislação permite como correto para ser colocado no orçamento. Então, dito isto, este projeto, ele atende às normas da lei, pode tramitar normalmente, ser aprovado normalmente. Em relação ao projeto de lei número 16, que é o que autoriza a concessão das subvenções sociais, das contribuições financeiras para o município, ele elenca dentro desta lei várias organizações para que, no ano 2022, sejam ajudadas pelo município por meio de transferência de valores, seja por subvenções sociais, seja por contribuições financeiras propriamente dita. E aqui ele elenca uma série de entidades. Por exemplo, a Sociedade Desportiva Nova Aliança de Codesburgo, nós temos a Ancor aqui também, a Associação dos Amigos do Museu de Guimarães Rosa, nós temos a APAI, a Banda de Música Vitalina Correia, Lar dos Idosos, Sagrado Coração de Jesus, Associação de Moradores do Onça, dentre outras mais, cada uma com os seus valores. Tá? Essas entidades, para que elas possam receber os valores, elas não podem ter fins lucrativos. Ter fins lucrativos não significa que ela não possa ter lucro dentro das suas atividades. Ela não pode distribuir o lucro para os seus associados. Na realidade, o que acontece? Quando uma entidade ela não tem fins lucrativos, ela usa o dinheiro para fazer o pagamento dos salários, mas o lucro, todo o lucro que ela recebe, ela tem que reinvestir na empresa, na associação. Então, ela não distribui lucros. É isso. Ela tem que atender diretamente a população de forma gratuita. Ela tem que estar em regular funcionamento. Ela tem que ter a regularidade do mandato dos seus diretores, isso é perfeitamente visível lá, de acordo com as atas de eleição. E ela tem que estar funcionando há, no mínimo, 1 ano. Lembrando que, mesmo que ela atenda essas 5 condições, não ter fins lucrativos, atender diretamente a população de forma gratuita, estar em regular funcionamento, ter a sua diretoria devidamente constituída e de forma regular e estar funcionando há mais de 1 ano, ela tem que prestar contas de todo o dinheiro que ela recebe. Então, se ela não prestou contas ou as contas estão prestadas de forma irregular, ela não se habilita a receber os valores. Tá? Essa autorização é somente para 2022, sendo que em 2023, desculpa, sendo que em 2024 terá que vir novo, em 2023 terá que vir novo projeto para as novas associações ou para as novas entidades. Lembrando que essas entidades aqui, esses valores não são números fechados, o prefeito pode mandar durante 1 ano novo projeto de lei para aumentar valores ou para aumentar entidades. Isso ele fez esse ano, né? Acho que umas 2 vezes ele deve ter feito isso esse ano. O projeto atende também às normas da lei e pode tramitar normalmente e ser aprovado na forma que se encontra. Dito isto, me coloco à disposição se houver algum questionamento. Há alguma dúvida? Algum questionamento no momento? Não? Solicito a leitura dos pareceres das comissões permanentes referentes às proposições da pauta. Projeto de lei número 6, de autoria do vereador Ivelto Santos Moreira, dada a denominação de Josemar de Paulo Moreira, aponte sobre o Córrego do Onça, no povoado dos Marinhos, neste município. O projeto tem por objetivo nominar como Josemar de Paulo Moreira a ponte construída sobre o Córrego do Onça, no povoado dos Marinhos, conforme descrito no artigo 1º. O projeto tem perfeita normalidade quanto à sua apresentação e as comissões permanentes concluem pela aprovação em primeira e segunda discussão. Projeto de lei número 0622, em discussão e votação. Com a palavra, o vereador Sávio. Aprovado o parecer e o projeto. Ronaldo. Aprovado. Vereador Altivo. Aprovado. Vereador Edmar. Aprovado. Vereador Edivelton.
Aprovado. Vereador Waller. Aprovado. Vereador Laci. Aprovado. Vereador Fausto. Aprovado. Projeto aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 16, que estima receita e fixa despesa. Espera aí. Subvenção. 16, subvenção. Que autoriza a concessão de subvenções sociais, contribuições e auxílios financeiros no exercício 2023 às organizações de sociedade civil que especifica. O projeto tem por objetivo nominar quais as entidades de Código Público receberão subvenções sociais, contribuições e auxílios financeiros em 2023. A concessão das subvenções, contribuições e os auxílios às entidades listadas no projeto se dará através de chamamento público e as empresas terão que comprovar que prestam serviços essenciais nas áreas de saúde, educação, assistência social, cultura e desporto amador. As entidades também deverão comprovar as seguintes condições: não ter fins lucrativos, atendimento direto à população de forma gratuita, estar em regular funcionamento, estar comandado sua diretoria de forma regular e possuir, no mínimo, um ano de existência. Para o repasse do auxílio financeiro, além de se observar o disposto na letra C, o município terá que comprovar a existência de dotação específica, celebrar plano de parceria com a entidade beneficiada e aprovar o plano de trabalho. As entidades beneficiadas deverão prestar conta dos recursos recebidos, bem como submeter fiscalização do município. O projeto, depois de aprovado, produzirá os seus efeitos a partir de 2023. Tem perfeita normalidade no que tange a sua apresentação e as comissões permanentes concluem pela aprovação. Projeto de lei número 16 de 2022, em discussão e votação, com a palavra vereador Sávio. Aprovado o parecer e o projeto. Vereador Ronaldo. Aprovado. Vereador Altivo. Aprovado. Vereador Edmar. Aprovado. Vereador Ivelton. Aprovado. Vereador Warley. Aprovado. Vereador Laci. Aprovado. Vereador Fausto. Aprovado. Projeto de lei número 16 de 22, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 17, autoria do Executivo Municipal, que estima receita e fixa despesa do município para o exercício de 2023. O projeto de lei orçamentária anual para o exercício de 2023 atende às normas estabelecidas pelo artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei número 4.320/64. A proposta orçamentária da Câmara Municipal para 2023 corresponde a 7% das receitas que compõem a base de cálculo para a elaboração do orçamento legislativo estimados para o exercício de 2023. O percentual da autorização para abertura de crédito suplementar, solicitado no artigo 4º, 15%, está abaixo do recomendado pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais e é extensivo à Câmara Municipal. Tem perfeita normalidade no que tange a sua legalidade, as comissões permanentes concluem pela aprovação. Só para de ilustração, esse projeto já foi discutido, né? Já teve audiência pública, né? Oi? Na LDO, né? Para aqui. Então, é de conhecimento público, sabe? A gente vê assim, votando rápido, né? Então, acredita que é um projeto que teve a devido aprofundamento. Mas aqui agora é só mesmo, naturalmente, a votação. Todos aqui já conhecem esse projeto. Com a palavra, vereador Sávio. Aprovado o parecer e o projeto. Vereador Ronaldo. Aprovado. Vereador Altivo. Aprovado. Vereador Edmar. Aprovado. Vereador Ivelton. Aprovado. Vereador Warley. Aprovado. Vereador Laci. Aprovado. Vereador Fausto. Aprovado. Projeto de lei número 17, aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 12, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, fixa as reuniões ordinárias da Câmara Municipal de Código Público para o período legislativo 2023. O projeto fixa as reuniões ordinárias da Câmara Municipal de Código Público para o período legislativo 2023, conforme determina o artigo 23 do Regimento Interno da Câmara. As reuniões ordinárias serão realizadas nas datas previstas às 17 horas. O projeto tem perfeita normalidade no que tange a sua legalidade e as comissões permanentes concluem pela aprovação em primeira e segunda discussão com a seguinte emenda. O inciso 1 do artigo 1º passa a vigorar com a seguinte redação: 17 de janeiro, que era 16, passou para 17. Resolução, projeto de resolução número 12 de 2022, dessa casa, em discussão e votação. Com a palavra, vereador Sávio. Aprovado o parecer e o projeto. Vereador Ronaldo. Aprovado. Vereador Altivo. Aprovado. Vereador Edmar. Aprovado. Vereador Ivelton. Aprovado. Vereador Warley. Aprovado. Vereador Laci. Aprovado. E vereador Fausto. Aprovado. Projeto de resolução aprovado por unanimidade.
Projeto de resolução número 13, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Cordisburgo, referendo despesa para o orçamento 2023 da Câmara Municipal de Cordisburgo, Estado de Minas Gerais. O projeto tem por objetivo atender o disposto no parágrafo 1º do artigo 99 da Constituição Federal, em conformidade ao disposto no artigo 156 da Constituição Estadual. O projeto fixa a despesa da Câmara Municipal de Cordisburgo para o exercício 2023 no valor de R$ 1.768.000, distribuído por unidades administrativas. As comissões permanentes concluem pela aprovação. Projeto de resolução número 13, de 2022, em discussão e votação. Com a palavra, vereador Sávio. Aprovado o parecer e o projeto. Vereador Ronaldo. Aprovado. Vereador Altino. Aprovado. Vereador Edmar. Aprovado. Vereador Erivelto. Aprovado. Vereador Warley. Aprovado. Vereador Laci. Aprovado. E vereador Fausto. Aprovado. Projeto de resolução número 13, de 2022, aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, comunicar aos senhores que é o seguinte, essa casa recebeu o projeto de lei complementar número 4 de 2022. Esse projeto dispõe sobre a instituição do Código Sanitário Municipal e das providências. Então, nós recebemos ele agora dia 17. Esse projeto é muito complexo, sabe? Então, vai ser distribuído agora esse projeto, mas, de antemão, eu acredito que esse projeto não tem como a gente agilizar muito essa votação dele, porque ele envolve vários setores de atividade do município. E ele é um projeto, vocês vão ver que ele é extenso. Então, eu acho fundamental, vai ser, no caso, a participação, sabe? E cabe a nós, vereadores, essa mobilização dos responsáveis pelo estabelecimento de saúde, estabelecimentos comerciais, padaria, lanchonete, restaurante, etc., hotel, por exemplo, quando saúde, a gente pega academia de ginástica, academia de pilates, academia de consultório odontológico, sabe? Então, eu acho assim, nós vamos mobilizar, porque isso é muito importante, isso vai envolver todo o processo que vai normatizar o funcionamento e a fiscalização dessas empresas e entidades, sabe? E eu acho que esse prazo, então, é muito curto para se mobilizar e discutir isso. Então, deixo aqui a questão, convoco a todos, a gente já não acredito que a gente consiga fazer essa votação nesse ano, sabe? Não há mobilização, possivelmente vai ficar para para o próximo ano, e gostaria de contar com a colaboração de todos, no sentido dessa mobilização. Se os senhores acharem conveniente, a gente pode já tentar mobilizar esse ano, ou já deixar isso para o próximo ano, sabe? Eu deixo aberto aqui, cada um depois da sua manifestação, fica à vontade, para poder falar sobre esse tema também. Apesar que vocês vão receber só agora, né, talvez até ter dificuldade de falar, mas a próxima reunião nossa já é no próximo dia 14, né? Se os senhores acharem que estariam habilitados para votar, a gente coloca em votação. Mas eu acredito que é fundamental a gente fazer ou audiência pública ou reuniões temáticas para o setor, sabe? Comércio, saúde, etc, etc. Ok? Conceda a palavra, então, para a manifestação dos vereadores, de cada um de nós. Com a palavra, vereador Sávio. Presidente, o que você decidir aí, para mim está decidido. Pode falar, pai, usar geral a palavra agora? Pode. Em nome da secretária de Assistência Social, Ivone, eu cumprimento a todos os presentes aqui na nossa reunião. Hoje, a gente vai prestigiar os escritores da nossa terra, a Lucília Cândida Sobrinho, ela é membro fundadora da Academia Cordisburguense de Letra, cadeira número 11, e o poema que vai ser lido pela nossa secretária, Cláudia, é o poema Bendito Outono. Aproveito também para dar os parabéns para a secretária Cláudia, né, pelo indicativo para receber a medalha de mérito cultural. Se Deus quiser, a gente vai estar lá presente, viu? Agradeço também ao vice-prefeito Aldair Cristaleiro pelo trabalho feito lá na travessia da linha férrea, o mesmo trabalho que foi feito
aqui na Governador Valadares, na travessia, onde o pessoal ficou muito satisfeito. Foi feito também na linha férrea, lá perto da casa do Sargento Leonardo, e foi um pedido, né, que foi um indicativo e já foi feito, né, então eu agradeço muito pela presteza da parte dele. E, no mais, uma boa noite a todos. Com a palavra, vereador Paraqueda. Presidente, só um minutinho, e dar os parabéns também para o Hamilton pela homenagem feita para o professor Iena, muito merecedor mesmo, uma pessoa que vai ficar eternamente no nosso coração. Muito obrigado. Vereador Ronaldo. Primeiramente, agradecer a presença de todos, o professor Hamilton, a sua esposa, juntamente com todos aí os participantes, todos. E parabenizar aí pela ótima iniciativa aí do nosso vice-prefeito, que está aí se preocupando em ajudar nós vereadores, e agradecer aí a todos os nossos vereadores presentes também. Mas muito obrigado. Com a palavra, vereador Altivo. Boa tarde a todos. Cumprimento a todos através do Hamilton e todos os vereadores, senhor presidente, as funcionárias dessa casa legislativa, a Cláudia, a Francilene. E, presidente, o que o senhor marcar, vai ficar tranquilo, não? Boa tarde a todos. Com a palavra, o vereador Edmar. Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença de todos. Em destaque, o nosso presidente do Partido dos Trabalhadores, o senhor Hamilton, né, Hamilton? E eu quero deixar registrado aqui para o pessoal lá na zona rural, lá do Periquito, do Riacho Comprido, do Logrador, que eu estou cobrando, sim, do Executivo a questão da ponte lá. Que o pessoal está muito preocupado que as águas já chegaram aí, poucas, mas chegaram. Logo, logo vem as folias aí, que todo mundo gosta, e o pessoal já está preocupado com a travessia da ponte lá, que está sem uma terra ainda. Mas eu acredito que, se Deus quiser, vai ficar pronto ainda. Joia? Obrigado a todos. Com a palavra, o vereador Ivelton. Boa noite a todos. Agradecer primeiramente a Deus, em nome do senhor Hamilton, e cumprimento a todos aqui presentes. E, presidente, agradecer a todos os vereadores aqui, que aprovou esse projeto de homenagem à denominação da ponte, do Corpo do Onça, Osemar de Paulo Moreira. Essa ponte, é até difícil falar, Eu resolvi dar o nome desse moço, Osemar de Paulo Moreira. Esse moço é meu pai, sabe? Não é porque o Erivelto conseguiu o recurso e o Erivelto que deu o primeiro pontapé que eu coloquei o nome do meu pai, não foi por isso, não. Vou ser bem breve aqui, por exemplo, contar uma historinha rápida aqui, porque meu pai, quando eu era ainda criança, meu pai foi candidato a vereador por várias vezes. E antes dele ser vereador, meu pai, ele era profissional na área de construção de forno, de carvoaria. Meu pai andava por toda a região, território rural, fazendo forno, era um dos maiores fazedores de forno. E ele caiu desse córrego do Onça, foi passando a Pinguela, e ele caiu desse ribeirão cheio. E na brincadeira dele, ele falou que ele ia candidatar a vereador. E se ele fosse eleito um dia, ele ia conseguir um recurso para fazer essa obra. E os anos se passaram. Depois de 30 anos ou mais, o Erivelto, numa brincadeira, o Erivelto candidatou a vereador e fui eleito. E eu lembrei dessa história dele. Meu pai não existe mais. Então, foi uma coisa até impressionante. Eu consegui o recurso, fiz a ponte. Às vezes tinha até outras pessoas, merecedor também, tem muitas pessoas merecedor dessa homenagem, Só que eu lembrei dele e coloquei o nome, porque era um sonho dele de realizar essa obra, sabe? E foi ter uma coincidência que no dia que o deputado veio para fazer a entrega da obra, foi uma coisa até impressionante. Foi o dia do aniversário do meu pai. Então, se ele tivesse vivo, era um presente que eu tinha dado para ele, Mas onde que ele está, com certeza ele ficou satisfeito, E
Então, isso ia agradecer, né, presidente, a todos aí, né, para essa aprovação. E sobre o vereador Edmar, você falou aí sobre essa, né, o aterro da ponte lá, né, que você conseguiu o recurso lá, você tem razão mesmo. Né, eu também cobrei uma vez aqui, né, para dar essa moral lá, que tem que fazer esse aterro dessa obra lá. Né, então, às vezes, o vereador Edmar, eu até conversei com ele esses dias, a gente tem que ir lá aterrar, eu falo assim, ó, tem que ir lá fazer o aterro da ponte do Edmar. Então, as máquinas, o secretário de obra e o vice-prefeito, o Sr. Wilson, nós tivemos lá no Maquinezinhas, falou que vai lá fazer esse aterro nessa obra do Edmar. Então, se as máquinas chegarem lá, Edmar, vamos por essa semana, sabe? Não é porque o vereador Erivelto pediu, não, sabe? Porque já está no cronograma mesmo. Igual o vereador Altivo fez um requerimento aí, né? Das estradas Capão da Horta, Maquinezinho, né? Também nós tivemos nessa semana com o engenheiro Wilson, o vice-prefeito, chamei lá para eles ver a situação das estradas, né? Mas as máquinas, se a máquina chegar lá também no Maquinezinho por semana que vem, não é porque o Erivelto pediu e o vereador Altivo pediu também não. É porque já está no cronograma que ia fazer Bálsamo, Diamante, Maquinezinho, Capão da Horta, e eu acho que voltar no sentido do Riacho Comprido. Então, o Lucas está presenciando aí um processo de licitação, né, Lucas, dos tubos, e nós fomos de Maquinezinho, Capão da Horta, olhar justamente umas obras que nós vamos fazer lá. Então, estou deixando isso registrado aqui para a população de Maquinezinho, Capão da Horta, que nós tivemos lá essa semana com o senhor Wilson, Odaí, Saulo e o Dionésio. Questão do campo, questão dos tubos. E eu até comentei com o Lucas um dia, se caso, né, der coincidência da Patrol fazer o diamante, eu acredito que mais uma semana termina o diamante. E em seguida, o cronograma do secretário de obra, que isso não é nem obrigação de vereador, é obrigação do secretário de obra, né, coordenar. Do diamante vai sentido Maquinezinho, e se caso, né, tomara que anda rápido, mas se caso demorar e os tubos chegar, vai ser até uma boa, e a hora que chegar no Capão da Horta, porque se fazer a manutenção da estrada lá e depois os tubos chegar, vão ter que desmanchar todo o trabalho das máquinas, né? Então, se caso, né, Lucas, está previsto para chegar essa semana os tubos, né, para a região Embados Canoas, Marinho, Capão da Horta, então, se caso, né, acontecer, não está útil ou agradável, vai ser ótimo, né? A gente já faz, né, como se diz, um serviço e já executa dois, no modo de dizer, né? Aí já faz a vala, faz o suco, coloca os canos, já faz o patrulhamento e cascalhamento. Então, no mais, é deixar esse lembrete aí para todos. Uma boa noite a todos e muito obrigado a todos. Uma boa noite. Com a palavra, vereador Caiano. Boa noite a todos. A demanda minha hoje também aqui é a mesma do vereador. Que barato ali. Do tubulão da Tabuquinha. Que já está pronto. E os vizinhos fecharam as porteiras e eu fui pedir o vice-prefeito daí. Aí eu falei, porque as máquinas da prefeitura não pode, tem que ser com o pessoal que ganhou a obra. Só que aí fica daquele empurra, joga na prefeitura, joga para o pessoal, aí não resolve nada. Aí nesse período de chuva aí, o tubulão está exposto lá. Se der um enchente, ele vai embora. E agradecer o deputado professor Wender pela ambulância 4x4, a pedido meu e do vereador Paraqueda. E agradecer o deputado Eldo Prado pelo recurso de 200 mil para nós fazer os tubulão da Tabuquinha e ali do Saco da Pedra. E uma boa noite, muito obrigado a todos. Com a palavra, vereador Laci. Boa noite a todos os vereadores presentes aqui. Eu hoje não tenho muito o que falar para o pessoal, não, porque a gente está na luta lá na saúde, mas está difícil. Eu quero convidar a todos hoje, que tem uma missa ali na Marechal Deodoro, em homenagem a São José, e São Judas está dando uma capelinha que eu fiz lá, às 19 horas, para quem quiser participar, o padre vai celebrar a primeira missa lá hoje. Boa noite e obrigado. Com a palavra, vereador Fausto. Boa noite a todos. Hamilton, Ivone, Joel, a senhora presente ali, que nós não sabemos nomes, secretariado, aos vereadores,
Meu amigo vereador, parabéns aí pela homenagem a seu pai, tá? Eu acho que é muito importante mesmo, ainda mais que tem uma história que você acabou de falar. Eu sempre falo que um filho que se espelha ao pai e à mãe, ele tem sempre um bom caminho a seguir. Parabéns, viu? E eu quero agradecer o empenho aí do pessoal da prefeitura que, em incansáveis pedidos que a gente faz a respeito da liberação dos poços artesianos, que muitas localidades aí estão sofrendo com falta d'água, até que, enfim, o do Cuba vai ser ligado à energia elétrica, com fé em Deus. E também, em incansáveis pedidos da Câmara, também, junto a mim, vereador, até a prefeitura, conseguimos que o secretário da Saúde passou que vai ter o médico para o PSF lá em cima, que já há 6 meses sem o médico, né? Então, assim, já é uma vitória conseguida. E eu queria deixar gravado aqui para a gente, até que veja o executivo inteiro, junto com o secretário da Saúde, para tomar providência a respeito à saúde de Códigoburgo, com mais eficiência e responsabilidade, porque tem médico falando que vai embora por conta de salário e não tem condições de ficar mais. E nós não podemos deixar isso acontecer em Códigoburgo, não. Então, eu quero deixar que eles vejam isso gravado. Tomem providência enquanto há tempo, porque se forem embora vai ser pior. Ainda mais sabendo que está tendo esse problema de Covid voltando de novo, como de fato Códigoburgo constou um caso, né? Então, assim, eu peço para eles, encarecidamente, secretário da Saúde, junto com o Executivo, que tomem providência a respeito disso. Casse um recurso, já conversei com vocês muito, já pedi incansadamente. Vamos procurar um recurso. Nós precisamos de médico no nosso município. Saúde é em primeiro lugar. Boa noite, obrigado a todos. Senhoras e senhores, vou fazer uso da palavra também, antes de apresentar a Marinete, né? Joel, a Ivone, o Hamilton, prazer tê-los aqui. Senhores vereadores, Cláudia, Fran, nosso querido consultor, o Moura. Eu queria fazer uma consideração com relação à questão de atendimento médico. Eu recebi uma reclamação no sábado à noite, sabe? De mau atendimento aqui. Então, não basta ter médico, tem que ter médico que atenda, sabe? Eu não sei que é o nome desse médico, estava sábado à noite, sabe qual é? Muda, né? Pois é. Então, a pessoa vê com a maior vontade de trabalhar aqui, uma criança, inclusive pequena, não foi atendida. Para você ter uma ideia, essa criança, o médico com a perna em cima da mesa foi me passar desse jeito, sabe? É um negócio de ficar indignado, ó. Eu não vou falar o nome porque a pessoa não me autorizou, né? O médico plantonista com a perna para cima, nem levantou, maior descaso. Voltei para casa com a minha filha sem atendimento. Isso é um relato de sábado à noite. Eu recebi essa mensagem 22h32. Acompanhei o caso, tal. Ela foi atendida pela doutora Mariana no domingo à tarde. Então, assim, eu acho que essa questão médica, assim, a gente tem que falar, fazer a denúncia para que o Jucão deve estar sabendo disso já, o secretário de Saúde, né? Eu caminhei o telefone dele na mesma hora para ela, diretamente, ela fazer reclamação com ele também, porque na linha de frente eles que estão lá. Então, cabe a eles resolver de imediato essa questão, né? Essa questão do médico não é nem valor, não, sabe? Porque todos os municípios têm uma média de pagamento. Eu acredito que acaba contratando. A questão é ter eficiência mesmo, sabe? Ter relacionamento, ter uma rede de contato eficiente, contratar uma empresa boa, né? Para poder fazer esse atendimento de plantonista, etc. Né? Então, acho que isso aí o recurso tem, a prefeitura tem dinheiro para pagar, né? Então não é falta de recurso, é mesmo o gerenciamento, que eu acho que como todo processo, ele pode ser aprimorado. Eu tenho certeza que eles vão empenhar nesse sentido, né? Que é uma coisa importante. Se a gente... vou insistir na reunião, para a gente fazer a reunião agora em dezembro, sabe? Com o secretário agora, mesmo que o prefeito não participe, a gente faz com o secretário diretamente, eu vou agendar e vou comunicar aos senhores. Com relação ao projeto de lei que normatiza, uma nova normatização, né? Do Código Sanitário, já existe um Código Sanitário, está dando uma nova normatização dele aqui.
acredito que vários pontos aqui é para cumprir novas normas legais, né, de adequação. Né? Quer falar sobre ele? É sobre relação ao médico. Eu também tive reclamação tão desse, que eu não sei qual, que teve um outro que teve uns problemas, e eu cheguei no secretário, junto ao prefeito, e ele já nem vem mais. E sobre, você está falando da reunião que vai convocar, se não convocar o prefeito, o secretário, eu acho que o secretário vai sair de férias a partir de segunda-feira. Aí eu estou te orientando que... Já é dezembro, né? Então, o prefeito, então. Nós vamos com o prefeito, vamos com o vice-prefeito, vamos com o secretário adjunto, nós vamos dar um jeito. Eu estou avisando que então, ele vai sair de férias, que ele já falou comigo. E dia 1º já semana que vem, né? Segunda-feira ele vai sair de férias. Então, assim, com relação ao projeto então, do Código Tributário, do Código Sanitário, eu acho muito difícil a gente conseguir votar esse ano, sabe? Porque, assim, sexta-feira que vem aí tem Jogo do Brasil, no outro dia não sei lá, sabe? Então, assim, eu vou tentar conversar com os comerciantes e as pessoas, assim, se eu sentir que tem espaço para a gente fazer isso agora esse ano, e faz, né? Sentir que não tem, a gente deixa para o próximo ano, onde certamente eu não serei o presidente da casa, mas espero, naturalmente, que a condição que seja conduzida também nesse sentido, né, da gente ter audiência pública, de fazer esse trabalho bacana aí para poder discutir esse assunto. Porque não adianta, depois do código votado e aprovado, as pessoas falam assim, esse código está ruim, está errado, isso podia ser desse jeito, daquele outro. Né? Então, acho assim, é agora o momento que dá para poder discutir e as pessoas tomarem conhecimento desse código. Né? Então, eu falei sobre o... Tem uma outra situação da prefeitura aqui, que é assim, ó, o problema é o seguinte, a gente muitas vezes manda a carta da prefeitura, eu mesmo pedi um quebra-mola para aqui, aí fala assim, responde, tá olhando quebra-mola, eles falam assim, né, e quebra-mola que é bom não vem. Aqui, no caso aqui da Padre João. Outra situação que eu acho que deveriam olhar com relação ao trânsito, já tem pedido, já tem mapeamento, já tem isso. Fiquei sabendo que isso foi entregue para o Chiquinho da prefeitura. Com a placa de pare, sabe? Ali, a sinalização na região, talvez até vereador que tenha pedido já também, na região ali da Copasa, cá em cima, sabe? Então é o seguinte, aquilo ali a gente passa ali muitas vezes, que o Código não é a mesma, tem um trânsito maior hoje em dia, né? Então tem gente, inclusive, vou ser sincero, os mais velhos, inclusive, eles não sabem que a preferência é de quem está de direita ou quem está de esquerda, eles não sabem. O cara simplesmente levanta o pescoço e passa, não tem a placa de pare, sabe? Então, assim, então, eu acho assim, existe uma legislação de trânsito? Existe, mas uma sinalização dessa pode poupar uma vida, sabe? Uma sinalização dessa. Então, assim, eu acho que não custa pegar uma esquina daquelas esquinas ali, que são avenidas até largas, né? São ruas até largas, inclusive, para poder normatizar isso, sabe? Já foi pedido isso, já está solicitado. Parece que até o pessoal da autoescola também daqui pediu isso, porque é importante até para o próprio aluno, para o próprio treinamento, sabe, do aluno tirar a carteira. Então, eu vou insistir nesse assunto para que eles... É uma situação seguinte, que eles... Eu não sei porquê, essas placas não custam fortuna, não custa olho da cara, sabe? É vontade de pegar as coisas e fazer mesmo, né? Então, eu insisto nesse... Pois é, eu mesmo pedi, né, do Beco também. Então, assim... Ô, presidente, no senhor insistindo nisso aí, o senhor orienta eles também, porque tem vários pedidos de quebra-mola que eles não assentam o quebra-mola sem a sinalização 30 dias antes. Entendi. Porque já tinha pedido aqui, e eu procurei a empresa que estava fazendo o asfalto, ele me perguntou, tem sinalização lá? Ele falou, não. Então, nós não fazemos quebra-mola. E todos os pedidos de quebra-mola que foi feito não colocaram placa até hoje. Então, o que significa? Não estão com ideia de fazer. Né? Porque se tiver colocado menos as placas, já tinha sinalização, o que o responsável da empresa falou? Conscientização, que a pessoa vai passar a ter consciência que aquilo ali vai ter um redutor de velocidade. E a gente sabe a consequência disso, né? Que já fizeram quebra-mola exagerados aqui, inclusive, teve acidente e teve morte. A gente sabe disso. Né? Eu até não quis questionar o fato, não, mas até mencionaram isso também. Então, mas é uma realidade da nossa cidade, das pessoas que estão convivendo com a gente no dia a dia. Aí, sim. Não tem como fugir disso. Né?
Então, eu invoco, né, ao setor da prefeitura responsável por isso aí, que agilize esses processos, sabe? Que isso é questão de vida mesmo, né? Que depois que acontece o problema, é pior para todo mundo, vamos falar assim. Não vou nem falar de tragédia, etc., mas penso que o pior poderia ser e pode ser sempre evitado. Agradecer o Hamilton pelas suas palavras aí, pelas suas colocações, né? Sempre bem ponderadas, sabe, e equilibradas, especialmente com tudo, né? E particularmente com relação ao professor, né? O Iena, né? Que foi nosso companheiro de todas as horas, sempre presente, né? E fez parte da história dessa cidade, né? E uma justa homenagem, e eu tenho certeza que outras homenagens a gente vai conseguir prestar a ele também. A nossa próxima reunião, já vou avisar de uma vez, gente, é no dia 14 de dezembro, tá? Vai dar numa quarta-feira, ok? Que é a última do ano, 14 de dezembro, que é a próxima reunião. Reclamação mesmo. Oi? A Orivelto, eu acho assim, igual você mesmo falou, né? A homenagem ao seu pai, eu acho assim, chega a ser emocionante mesmo, sabe? Porque você primeiro fez o trabalho. Primeiro você ajudou a construir aquilo lá através de parceria com a prefeitura, né? Lógico, a prefeitura tem a par dela, todo mundo tem o seu executivo, então vocês fizeram um trabalho necessário para a região. Eu falo assim, eu acho assim, que eu falo vocês, eu não vou me incluir como presidente, mas eu acho que todo trabalho que é feito em cima de uma obra dentro do município, assim, a comunidade é que ganha, são todos os vereadores que ganham e tal. Agora, o mais legal é essa homenagem, você faz ao seu pai, porque primeiro foi feito trabalho, depois a homenagem, ou seja, né, a gente tem a oportunidade de ter a glória, né, depois dela efetivamente realizada, sabe? Então, parabéns pelos seus empenhos, pelo seu trabalho, pela sua luta lá, e pelo exemplo seu pai, de vida que seu pai te deu, né? Porque é uma profissão árdua, né? Que nunca viu fazer um forno, você vê que a pessoa não chega em casa muito limpinho, não, né? Então, assim, é uma profissão árdua, é um trabalho, não é leve, e eu conheço muito bem isso, e tenho certeza que, para educar vocês, foi um dia atrás do outro, com muita luta, muita batalha. Vou passar a palavra e vou convidar, acima de tudo, né, a Marinete. Eu não tenho, Marinete, um mini currículo seu, sabe? Aí, assim, eu vou apresentar a Marinete, gente, que ela vai... O tema que eu coloquei é uma reflexão, sabe? Que a gente colocou para falar como reunião da Câmara aqui. Eu deixei falar por último por causa do tempo, sabe? Para a gente ficar um pouquinho mais de tempo, ficar controlando o tempo, igual tem na plenária. Uma reflexão sobre o Dia da Consciência Negra, sabe? E a Marinete, eu tenho ótimos predicados dela. Agora eu vou falar o melhor de tudo, que ela é minha conterrânea, né? O mais próximo para a gente. Então, assim, ela também nasceu em Itabira. Eu saí mais novo em Itabira, mas a nossa terra lá natal, né? Terra de Carlos Drummond de Andrade, né? Mas a gente sai de um poeta e vem para o escritor, né? Para o Guimarães só, está sempre aí. Então, a palavra está com você, e eu tenho certeza que e a pedido da Ivone, né, Ivone, fazer essa apresentação, e isso nos sensibiliza. O Dia da Consciência Negra é dia 28? 20 de novembro. Dia 20 de novembro. Então, tá. Então, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Na pessoa do Ney Geraldo, eu cumprimento todos os vereadores aqui presentes, e na pessoa da Ivone, eu cumprimento os demais servidores e pessoas que estão acompanhando aqui essa discussão. Então, meu nome é Marinete, como o Ney disse, sou natural de Itabira, minha família quilombola, do quilombo de Santa Maria de Itabira, próximo a Itabira, e hoje eu estou em João Molevade e sou secretária municipal de assistência social de João Molevade.
a vida, a família, toda a minha experiência, né? O Ney saiu mais cedo, mas eu continuo dividida. Eu continuo em Itabira, que meus familiares estão todos em Itabira. Toda a minha formação, todo o meu processo, em João Molevade, eu estou apenas há 15 anos. Fui por uma questão educacional, né? Fiz a minha formação enquanto pedagoga. Hoje eu sou pedagoga, sou pós-graduada em Psicopedagogia e Políticas Públicas, Raça e Gênero, e sou mestre em Educação pela UFMG, e atualmente estou secretária municipal de Assistência Social de João Molevade. Por que é importante estar aqui falando do Dia da Consciência Negra? Na verdade, o dia 20 de novembro, e como talvez muitos de vocês viram em diversos espaços, diversos municípios, discutir esse dia de Zumbi. Por que a gente precisa de um dia para falar de consciência negra? Exatamente porque ainda, nesse país, nós ainda sofremos as consequências do racismo. E por que eu parabenizo, né, a oportunidade de estar falando sobre isso nessa Casa Legislativa? Porque os poderes legislativo, executivo e judiciário têm que estar de mãos dadas na contribuição da formação da população para uma cultura antirracista. E quando eu falo isso, eu falo porque a gente vive o mito da democracia racial. A gente acha que todos são iguais perante a lei porque está lá na Constituição. E a gente, enquanto cristão, todo mundo é filho de Deus. Mas, ótimo, mas na hora que a gente vai ver nos dados, esses dados, eles nos fazem refletir. Porque eu vi aqui vocês falando, né, quando a gente fala da presença da pessoa negra, a pessoa negra é que mais acessa os espaços públicos de um município. Vai lá no SUAS, vai lá no posto médico, vai lá no hospital, quem é que mais acessa o serviço? Porque nós temos um sistema único de saúde. Vai lá na assistência social, quem é que está na fila do cadastro único? Quem é que participa dos equipamentos sociais? Também são as pessoas pretas e pardas. Vai nas escolas públicas. Quem é o maior número de pessoas que acessam as escolas públicas? São as pessoas pretas e pardas. E quando a gente percebe que esse público está neste lugar, qual que é a política pública que nós temos para essas pessoas? Será que a escola trata desse assunto? Será que a escola reconhece o aluno negro que está ali? Será que a assistência social reconhece? Será que na comunidade que cada um de vocês vivenciam, a gente consegue valorizar a pessoa negra? Será que a gente consegue ter esse olhar apurado para reconhecer que nós, negros e negras, ajudamos a construir esse país e hoje nós não conseguimos acessar, do ponto de vista econômico, as mesmas condições, as mesmas oportunidades? Será que a gente já consegue ver dados significativos aqui em Cordisburgos? Será que todas as crianças e adolescentes conseguem chegar no ensino superior? Principalmente as crianças pretas e pardas? Será que todas acessam o ensino superior? E do ponto de vista profissional, será que todas as pessoas aqui conseguem, sobretudo as pessoas pretas e pardas, conseguem acessar uma profissão? Ou a maioria das pessoas pretas e pardas estão em profissões, né? Aqui a gente não está aqui fazendo juízo de nenhuma profissão, mas os pretos e pardos estão mais presentes nas profissões consideradas subalternas. Então, gente, é para a gente poder refletir. É para a gente poder refletir o lugar do negro nessa sociedade. Porque a sociedade que vem de uma estrutura de escravização, ela determinou o lugar de nós negros. Eu, Marinete da Silva Moraes, será que o meu lugar hoje incomoda? Incomoda muita gente. Porque diante da estrutura da mulher negra nesse país, no mínimo, não tem nada contra as faxineiras e nada contra as pessoas que atuam enquanto empregada doméstica. Mas, no mínimo, eu estaria em um desses lugares.
E quando eu falo com as pessoas, olha, eu sou a secretária municipal de assistência social de Mulher, mas peraí, como assim? Quando eu passei no mestrado na UFMG, você passou no mestrado? Por quê? A sociedade não está acostumada a ver o negro em determinadas representatividades. Não está acostumada. Então, quando você chega, eu tenho amigas que são médicas, amigas que são dentistas, elas são confundidas. Na hora que ele chegou no consultório, aqui eu queria falar com a médica, mas a médica sou eu. Que é raro você ter determinadas profissões que têm a presença da população negra. Pessoas que estão na área do direito, na advocacia, quantas vezes essas pessoas são confundidas? Eu tenho uma colega que hoje ela é diretora da Universidade, né, Estadual de Minas Gerais. Ela estava sentada numa mesa, porque ela ia fazer também um pronunciamento, a pessoa virou para ela e perguntou aqui, você poderia colocar um pouquinho de água aqui na mesa? Sem saber que ela era a responsável por aquele evento. Mas por quê? Incomoda, porque nós estamos acostumados a ver o negro e a negra em determinado lugar. Então, se o negro está sentado numa mesa, enquanto diretor, diretora de uma organização educacional, peraí, tem um trem errado aqui, ué. No mínimo, ela tinha que estar lá trazendo água e colocando aqui na mesa para mim. Então, para vocês, nesse momento, é importante vocês, nessa casa, saber que, infelizmente, nós estamos numa sociedade racista. Uma sociedade que mata e depois descobre que é vizinho. Eu costumo dizer que a bala perdida, ela não é tão perdida, não. A bala perdida, ela tem a direção do corpo negro. Na maioria das vezes, ela acerta o corpo negro. E isso, vocês estão num município de pequeno porte, mas nos municípios, né, metrópoles de grande porte, a violência, ela tem cor. A fome tem cor. As pessoas que estão hoje, aumentou muito após a pandemia, o número de pessoas que estão em situação de rua. Vai em Belo Horizonte, que está perto aqui de vocês, não sei se eu posso dizer tão perto, vai dá uma observada na cor das pessoas que estão vivendo em situação de rua. Dá uma olhada nas filas enormes dos grandes centros, das pessoas que estão na fila da Caixa Econômica Federal para receber transferência de renda. Todas essas pessoas são pretas e pardas. Então, quando a gente vem para essa casa fazer essa reflexão, é para a gente começar a olhar para a população de Cordisburgo. Onde está a população preta e parda de Cordisburgo? Como que elas são tratadas? Existe autoestima para essa pessoa, para que ela reconheça que ela pode ser aquilo que ela quiser? Ela pode ser professor, ela pode ser médica, ela pode ser assistente social, ela pode ser advogado, ela pode ser dentista. Será que nós conseguimos fazer com que essa população preta e parda de Cordisburgo tenha uma autoestima elevada? Que ela se reconheça como negra? Gente, por quê? É muito difícil a sociedade brasileira se identificar como negra. As categorias do IBGE hoje é preto, pardo, amarelo, né, que é as pessoas asiáticas, indígenas e branca. Na escola, ou em qualquer lugar, até mesmo nessa casa, em relação aos atendimentos, será que a gente pergunta a cor da pessoa? A gente parece que está gerando um problemão, né? Quando eu chego perto da pessoa, qual que é a sua cor? Parece que eu estou xingando a pessoa. Parece que eu estou colocando uma pessoa numa situação desconfortável. Por que é importante isso? Porque é só através dessa identificação é que eu vou entender que precisa de ter ações e que precisa de ter políticas públicas para essa população. Se eu não souber no posto de saúde aqui quantas pessoas pretas e pardas e brancas passam por lá, eu não vou saber. Será que a pessoa que não foi atendida, será que existe, de uma forma assim, muito sutil, o racismo para o atendimento das pessoas? Será que toda pessoa, ao chegar em determinados espaços, elas são reconhecidas, independente da sua cor de pele? Então, vereadores e comunidade que está aqui, é para a gente pensar. É para a gente pensar, para a gente poder refletir
e dizer que discutir consciência negra não é só no mês de novembro. Que bom que nós ainda temos o novembro para tratar disso, porque por que a gente trata disso no 20 de novembro? Porque morreu o Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares foi a grande referência de resistência da população negra. Porque nós que passamos pelos espaços educacionais, às vezes nós trabalhamos muito 13 de maio, que foi o dia que a princesa assinou, entre aspas, a Lei Áurea e libertou a gente. Mas libertou a gente, soltou todo mundo e deixou todo mundo a ver navios, sem lenço, sem documento, e depois disso ainda criaram a lei da vadiagem. Porque aí ainda colocou a gente na rua e depois prendia. Então, vocês perceberem que a história do país com a população negra é uma história perversa. É uma história que realmente deixou cada um de nós, negros e negras, em condições vulneráveis. Para quem conhece aí os grandes centros, vai nas grandes favelas para ver. A maioria da população negra está lá. Vai nos grandes morros, nas comunidades, né? A maioria da população negra está lá. Então, nós precisamos ressignificar o nosso olhar. E a gente só consegue ressignificar o nosso olhar quando a gente debate sobre o assunto. Então, eu queria parabenizar vocês, que nesse horário, em pleno término, de um jogo do Brasil, a gente está aqui pensando na população preta e parda dessa cidade. A gente está aqui porque a gente acredita que nós podemos contribuir e ser sensíveis para a transformação da sociedade. O sonho que daqui a alguns anos a gente possa, de fato, andar tranquilamente na cidade onde a gente nasce. Porque até hoje nós ainda vemos negros sendo pisoteados, negros sendo maltratados, negros ao trabalho escravizados. Nós ainda vivenciamos isso. Negro que tem a dificuldade de se manifestar enquanto identidade negra, que não pode usar isso, que não pode usar aquilo. Negro que, na maioria das vezes, é confundido, como já foi. Eu lembro de uma sentença de uma juíza em Campinas, que era, na hora que ela foi dar a sentença, ela colocou no trecho lá. Ela colocou lá: o cidadão não tem estereótipo de ladrão. Possivelmente não vai ser confundido, porque tem olhos e cabelos claros. Isso é sentença de uma juíza em 2016. Então, por isso que nós precisamos tratar dessa questão. Talvez a gente fique assim: não, eu estou aqui, eu nunca vi falar que tem racismo aqui em Cordisburgo. Nunca vi falar que uma pessoa aqui em Cordisburgo sofreu. Mas é porque a gente ainda não tem esse olhar, muitas vezes, apurado e sensível. E leva tudo, às vezes, a gente chama de racismo recreativo, tudo muito na brincadeira. Bobo, você não é macaco, então liga para isso, não. Não, você não é tão pretinho assim, não. Você é moreninha. Então, a gente acaba camuflando o racismo e a gente não consegue, a partir desse camuflar o racismo, perceber que ele existe, que ele precisa ser combatido, e nós precisamos, enquanto Casa Legislativa, Executiva, fazer com que os espaços onde a população preta e parda mais frequenta precisa ser trabalhada por aqueles que o acolhem. Seja no hospital, seja nas unidades básicas de saúde, seja na educação, seja no serviço de assistência social, seja na prefeitura, seja na Câmara, que certamente também vocês acolhem as pessoas. Então, nós precisamos combater o racismo estrutural que está aí. Nós precisamos refletir sobre esse assunto. Nós precisamos chegar ao nosso bairro, chegar à nossa comunidade e ter um olhar diferenciado para as pessoas. Reconhecer que ela é cidadã, que ele é cidadão, que ele é humano e que ele merece ser respeitado, independente da cor da pele. Porque, às vezes, esse racismo ele é muito sutil. Sutil por quê? A gente tem frases que a gente nem percebe que ela é racista. Fulano, gente, que todo mundo tem uma ovelha negra na família. Só de falar que tem uma ovelha negra na família, eu estou criando um sistema pejorativo em relação ao negro e à negra. Porque eu estou colocando ele na condição de inferioridade. Isso aqui é servir de preto. Não tem alguns ditados assim? Isso aqui é servir de preto. Então, a gente precisa ficar atento à nossa linguagem e atento ao nosso olhar. Independente da cor da pele, nós precisamos ser antirracistas. Enquanto legisladores, vocês precisam saber se a escola, de que forma que a escola está trabalhando isso,
Se a escola consegue fazer com que os livros didáticos, os livros, os textos, o trabalho do educador também contempla a diversidade. Vocês precisam saber, né? Está aqui a Ivona, gestora da assistência, se a assistência debate isso. Tem que saber se na saúde a gente consegue notificar para identificar quais são as pessoas que mais passam lá, quais são as doenças, que existem doenças que são mais predominantes na pessoa preta e parda. E aí? Covid. Quantas pessoas morreram de Covid? Qual foi a predominância das pessoas que morreram de Covid? Então, né, excelentíssimos vereadores que estão aqui, eu queria parabenizar por estar tendo a oportunidade de fazer essa discussão aqui e que vocês saiam daqui um pouco mais sensíveis, com certeza vocês são, porque vocês estão no meio do povo, vocês escutam o povo, vocês vivenciam com o povo, essa casa é do povo, então que nós possamos estar com o olhar mais apurado para que nós possamos fazer com que a população, desde o seu nascimento até a sua fase adulta, ela seja respeitada e tenha dignidade independente da cor da pele que ela tem aqui em Cordisburgo. Muito obrigada. Quem quiser pergunta, espaço aberto. Bom, gente, muito obrigado, Marisete. Né? Eu vou começar com uma pergunta também, todo mundo vai fazer pergunta aqui, à vontade. Né? Essa conceituação de preto e negro, qual que é a diferença dentro desse contexto, ou se não existe? Que eu vi você falar assim, usar o termo negro, né? E a gente... Eu uso um termo que é o seguinte, né? Eu acho que o brasileiro que não é branco, ele é preto, sabe? Eu falo para todo mundo esse negócio assim, eu nem uso pardo, não, né? Que a gente que é pardo, né? Que você pega aqui nessa câmara aqui... Todo mundo. Se for autodeclarar, a maioria é parda, né? Né? Então, assim, você vê que aqui não está... Aqui... E o preto Ok. Mas... Então, assim, você percebe, então, assim, eu acho que a gente vê aqui nessa casa, né? Então, a gente sabe... Cordisburgo ela é interessante, sabe? Porque, assim, uma cidade que não tem escola particular é diferente, sabe? Então, só tem escola pública. Então, os ambientes que as pessoas frequentam são todos os mesmos. Aqui, não, assim, a gente não vive isso muito aqui em Cordisburgo, sabe? Essa questão da discriminação. Não vive mesmo, né? Primeiro que a grande maioria é marrom. Eu brinco assim, marrom é pardo, né? Então, segundo que é tudo... os acessos, sabe? Então, assim... claro que vai haver discriminação aí, etc., né? Mas, assim, os acessos eles são muito comuns, sabe? Numa cidade como Cordisburgo. Naturalmente, eu considero isso uma grande exceção, né? Que o filho, por exemplo, de um profissional de saúde, ou de um enfermeiro, de um advogado, que seja, um contador e tal, ele estuda na mesma escola que o filho de um pedreiro, né? de qualquer outra função, né? Vamos dizer assim, Então, aqui é bastante assim, eu considero Cordisburgo uma cidade quase que socialista, viu? Nesse sentido. Ótimo. Mas só para responder a sua questão, é o seguinte, essa questão da identificação, ela começou em 1872. O IBGE começou com essa categorização em 1872. E por que a gente ainda discute? Alguns estudiosos, alguns pesquisadores, eles ainda continuam discutindo essa categorização. Porque, provavelmente, nos nossos livros de história, nós vimos que a categorização era outra. A gente tinha lá mamelu, para quem conhece, né? Era mameluco, era mulato, era caboclo, né? Nos nossos livros de história, antes a categorização é essa. E o IBGE, eles conseguiram registrar mais de 200 categorizações. Moreno, moreninho, jambo, cor de diversas cores. Aí, o que alguns pesquisadores e alguns estudiosos fizeram? Fizeram a categorização em 5. Né? E essa categorização, né, ela é recente, essa categorização em 5. Né? Os indígenas, eles entraram nessa categorização em 1990, não tinha essa categorização para a população indígena, só foi em 1990 que os indígenas foram categorizados. E o que o IBGE diz em relação a isso? Embora essa discussão ainda, ela gera diversos ainda historiadores, pesquisadores, antropólogos ainda, eles ainda há divergência. Quando se trata do pardo, por exemplo, existe muita crítica em relação à coparda, né? E aí, o que é? Hoje, quando a gente fala em cor da pele,
quando a pessoa vai na saúde, que a pessoa vai na assistência, que a pessoa vai na escola, quando a pessoa vai prestar um concurso público, tem lá, a pessoa pode se autodeclarar preta, parda, branca, amarela e indígena, que entrou em 1990. A pessoa preta é a pessoa de pele escura, retinta, igual a Marinete está aqui. A pessoa parda é aquela que tem todo o fenotipo da pessoa negra, porém de pele clara. Nós chamamos que as pessoas pretas são mais retintas e as pessoas pardas são aquelas pessoas brancas, né, aquelas pessoas que têm fenotipo da negritude, porém têm a pele mais clara. E o que o IBGE faz? Quando a pessoa, vamos imaginar que nesse auditório aqui, nós vamos dizer que 8 pessoas se declararam parda. E uma pessoa se declarou branca e uma pessoa se declarou preta, né? Então, se eu tenho 8 pessoas pardas e 2 pessoas se declararam pretas, então eu tenho 10 pessoas negras. Porque para a discussão social e política racial, eu estou tratando de uma população negra, e aí eu estou tendo o meu posicionamento político e social de que essa pessoa, essa população negra, teve diversas dificuldades. Então, para o IBGE, a somatória do pardo e do preto é igual à população negra desse país. Porque, se você for avaliar, é muito difícil as pessoas, até pela a questão pejorativa que a cor preta, infelizmente, simboliza. Tem um amigo meu, o Nabi Crisfort, ele é natural de Gana, e ele é músico, ativista, e ele está aqui no Brasil desde os anos 80. Né? E o Nabi, ele costuma falar, quando ele chegou aqui no Brasil, não dá para poder ser negro no Brasil, porque tudo que é negro é ruim. É a ovelha negra, a vala é negra, a fome é negra. Falar, quando você usa o termo preto, melhora um pouquinho. Porque você não fala assim, eu vou tomar um café negro, eu vou tomar um café preto. Quando você fala assim, fulano está num pretinho básico, está num vestido chique, elegante, preto. Você não fala que fulano está num vestido negro. Fulano chegou ali num carrão negro. Não, fulano chegou num carrão preto. Nossa, fulano ganhou uma grana. Você vai falar uma grana negra? Vai falar o quê? Uma grana preta. Então, na leitura do Nabi, o termo preto ele ainda é menos drástico do que o termo negro. Mas, independente de você usar o termo preto e o termo negro, depende do lugar que você fala e das condições que você fala. O que a gente discute muito, que independente de eu usar o termo negro e o termo preto, depende da forma quando eu falo. Se eu chego assim, minha neguinha, aí é uma forma carinhosa. Agora, nossa, aquela neguinha ali não deu conta do serviço. Olha a diferença. Olha a diferença. Né? Então, depende muito do lugar que eu falo e da forma como eu falo. Então, é isso que hoje é bem discutido na sociedade. Ok? Muito obrigado, Maite. Mais alguém? E só para deixar registrado, que o seu amigo hoje deve estar contente, né? Porque Gana ganhou da Coreia. Né? Gana ganhou da Coreia. Deve estar torcendo lá, porque ele é de mesmo, Gana. Não tá joia. Ele é de Gana. Como é que é o acesso de uma Câmara dos Vereadores junto ao secretário municipal de Educação do município para compor o currículo escolar? Eu fui obrigado a aprender queda da Bastilha, eu tive que aprender Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Entre Guerras, quem que era o Winston Churchill, eu tive que decorar um tanto de coisa que não serviu para nada na minha vida. E eu ocupei meu cérebro e meu tempo sem saber Zumbi do Palmares, sem saber qual foi o motivo político-econômico para a Princesa Isabel ter assinado o alvará, vamos dizer assim. Então, coisas importantes para o meu dia a dia, como ética, moral, saber atravessar a rua no lugar certo, sabe, respeitar o direito do outro, que faz parte do meu dia a dia hoje, eu troquei para aquela da Bastilha. O que me interessa é decapitar a cabeça da rainha? Eu tive que trocar por Roma. Alguém, em algum lugar, montou um currículo e obrigou a moçada, todos os professores de história inventavam. Eu tive que decorar a tabela periódica da química para poder passar de ano. Eu sabia que seno ao quadrado por 1 vezes seno, cosseno, era igual a 1. Eu falei, puta merda, para que serve isso, cara? Eu não usei isso. E eu não fiquei sabendo por que João Guimarães Rosa conseguiu levar esse nosso jeitinho de conversar para o mundo inteiro. E a maior parte do mundo conhece mais Guimarães do que o próprio cidadão aqui de Cosburgo. Então, como é que a gente consegue mudar? Na nossa escola municipal,
o nosso currículo, fazer um currículo mais inteligente, mais objetivo e formar cidadão. E aí não é nem a questão do racismo que eu queria levar, mas a questão do amor. Porque reivindicar talvez me traz a ideia de que existe um embate. Existe. Mas eu posso formar um embate sem ter que mexer na ferida. Eu posso mudar esse embate se eu crescer na criança a questão de... que já vem com ela. Criança não é racista. Criança não tem cor. Não tem olho, não tem pele, nada. Só a gente vê criança brincando. Então, quem sabe eu não consigo montar um currículo onde ele se estenda adolescente, ele se estenda um adulto, da mesma forma com que ele é o adulto. Ok, você tocou num assunto importante, que eu acho que todos os demais vereadores deveriam, e nós também, que existe, em 2003, foi criada uma lei para isso. A Lei 10.639. A Lei 10.639 de 2003 é uma lei que obriga os espaços educacionais público e privado a discutir a história da África, ou seja, ressignificar. E tem mais. Não foi só criada a lei em 2003, não. Foi criadas diretrizes para que as escolas incorporem no seu projeto político-pedagógico, no seu currículo, a temática racial. E, para além disso, essa lei foi criado o Plano Nacional, as diretrizes nacionais sobre a questão da igualdade racial, e tem mais, os livros didáticos, os livros literários. Né? Nesse período, muitos livros do Ministério da Educação chegaram para as bibliotecas escolares, para os professores se formarem, para saber lidar com isso, e para os alunos, porque nós, como você também e eu também, nós não tivemos acesso a livros didáticos e livros literários que nos colocassem como protagonista. Eu vivi Branca de Neve. Mas hoje tem uma menina bonita do laço de fita. Não, eu brinco. Branca de Neve. Hoje você vai nos acervos. Agora, precisa é de nós irmos lá para a escola e saber se esses livros literários que traz a questão racial, que coloca o negro como protagonista, se eles estão nas bibliotecas da escola. Tem que ir lá na biblioteca da escola e ver se esses livros estão lá. Porque aí é um problema da escola, porque lei que assegura isso tem. Existe lei que obriga, a lei obriga, ela inclusive, essa lei, ela altera a LDB, a 94/96. Ela altera a lei de diretrizes e bases da educação. E além da lei 10.639 de 2003, nós temos a 11.645 de 2008, que traz a questão indígena. Então, nós temos leis que asseguram a discussão na escola. Tanto no campo de livros didáticos, para ter a formação do professor, quanto para que o aluno manuseie livro didático que tem outro olhar em relação à questão da negritude. Agora, se a escola não está trabalhando, não está levando esses livros, não está colocando nos seus acervos na biblioteca, então nós precisamos fazer a diferença. Nós vamos lá visitar essa escola, só peraí. Eu queria saber da biblioteca aqui, quais livros literários que os meninos estão tendo acesso. E o plano? E o projeto político-pedagógico? Tem espaço para poder tratar da discussão ético-racial, para além dessa discussão que já está aí na história, de senzala, de navio negreiro? Existem outras questões que podem ser colocadas, porque os livros didáticos e a nossa história, ela é contada a partir da hegemonia branca. Né? Ninguém fala que Luiz Gama foi abolicionista. Ninguém fala, ele era preto, virou advogado. Ninguém fala, porque não era interesse na nossa história destacar. Teve um VT, esse assunto da rede. Oi? Ninguém sabe que era Rebouças lá, era um engenheiro negro. Era um engenheiro negro, mas aí está isso nos nossos livros, ninguém fala disso. Milton Santos, grande geógrafo, ninguém fala isso. Entendeu? Por quê? Não é interesse. Eu lembro de um VT que rodou há dos 500 anos da Caixa Econômica Federal. Eles colocaram o Machado de Assis branco.
senhor Machado, né? Depois, que bom que nós temos movimento, a partir de 1978, o MNU, diversos movimentos. Pera lá, que é isso? Vamos pegar a história de mas aí já tem uma maldade por trás. Quem é que pode ter poupança na Caixa Econômica Federal? Pode ser um preto? Pode ter? Eu, Marinete, que vim lá do Quilombo Barro Preto, eu posso ser secretária de assistência? Eu posso ser mestre de educação? Eu posso ser doutora? Não. Então, é aquilo que eu falei lá no início, o lugar que coloca o preto. Então, nós precisamos ressignificar a escola. Precisamos de levar essas pessoas pretas que fizeram a diferença na história do Brasil para que os nossos alunos conheçam. Porque senão eles vão ser como nós, achar que o preto está sempre no lugar de inferioridade. É isso? Marinete, só uma coisa, porque assim, a criança de 3 anos, 4, ela começa a frequentar outro ambiente que não é a sua casa, né? Eu falo por experiência própria. Quando a nossa filha foi frequentar a escola, ela sentiu na pele. Eu não quero ser essa Hoje eu tive o telefone de uma mãe que também ficou chateadíssima quando a filha dela falou, eu não quero ser essa. Ela começou a ir para a escola. O papel que tem a escola. Significar. Ela é negra? Ou ela é a minha filha negra, né? Então, o que ela disse? Ela disse assim. Ela disse que queria ser negra? Não. E nem que o cabelo dela não balançava. Então, ela via só outras crianças com cabelo muito liso e o dela desbalançava, né? Então, quando que é importante a educação nessa hora? O papel. Será que a escola reconhece uma menina que tem essa diferença de cabelo? Que tem essa diferença de pele? Será que sente o que ela sentiu quando ela viu a outra criança? Né? E quando ela tem que pegar um lápis para colorir. A cor de pele, Fábio Castell tem coragem de ter um lápis chamado cor de pele. Qual que era o lápis? Então, cor de pele. Nossa. Qual a idade dela? Hoje ela tem 22. Mas na época? Na época é 3 anos. 3 anos. Na realidade, eu não sou educador, né? Sou professor também, não sou educador, mas isso aí é um problema grave, não para as crianças que estavam lá, porque ela deve ter sofrido alguma coisa com as crianças. O problema é o que veio de onde ela veio. Os pais estão curtindo isso na cabeça das crianças que fizeram isso com o pai. E às vezes tentando a própria comunicação, que ela vê na rede, ela falava muito pra gente, mamãe, os negros só sofrem. Só são é o que a mídia eles são os piores da sociedade, então eu não quero ser. Ano eu não quero. Ano passado, então, de fato, ano passado eu quase morri por causa da Covid, né? E eu fiquei internado no hospital em Belo Horizonte, uma sempre. E 100% dos enfermeiros que cuidaram de mim eram negros, praticamente 100%. E minha filha é médica também, minha filha é muito clara, olho claro, tudo claro. E minha filha estava atendendo uma senhora de uns 80 e poucos anos, e os enfermeiros com ela, e essa senhora com a filha do lado, ela olhou para minha menina e falou assim, para minha filha, deixa eu te fazer uma pergunta, como você, uma menina tão branca, tão bonita, consegue ficar do lado dessa corja desse jeito? O que me deixou, assim, que minha filha fala, que me deixou ela mais injuriada, não foi a senhora falar isso, porque ela estava, foi a filha da senhora, que tinha 30 e poucos anos lá, não fazer nada para defender os enfermeiros que lá estavam, os enfermeiros negros, né, que estavam lá cuidando. Minha filha fez um boletim de ocorrência, chamou a ouvidoria, fez tudo. Mas é uma coisa assim, extremamente violenta. E a gente vê isso nas mais diversas. Em pleno 2022, a gente vê isso nas mais diversas. Né? Então, acho que isso que a Ivone traz, essa questão hoje, né, ela precisa ser trabalhada, precisa ser discutida, precisa ter um outro olhar, porque por mais que a gente tenha Lei 10.639, Lei 11.645, a gente ainda não vê a representatividade do negro e da negra. Né? Que bom que aqui é uma cidade pequena, só tem uma escola pública, que as pessoas circulam, né, no mesmo espaço. Agora, resta saber se esse mesmo espaço que ela circula, se ela se sente representada lá também. Porque, na maioria das vezes, eu brinquei hoje, né, com a minha sobrinha de 2 anos, quando ela tinha 2 anos, eu dei para ela uma bonequinha preta, né? Eu repeti a história, dei para ela uma bonequinha preta. Nós não tivemos tanto acesso, né? Dei para ela uma bonequinha preta, né? Uma bonequinha pesco, cheirosinha e tal. Quando ela fez 4 anos, eu achei muito interessante que ela já foi comemorar o aniversário dela na escolinha. Ela chegou perto de mim,
Tocou assim. Aí eu disse, ô Juju, vou te dar uma bonequinha de novo, porque essa boneca já estragou. Ih, tia Nete, não me dá daquela bonequinha preta, não, porque na minha escola não tem nada preto. Aí acenou alerta, né? Não me dá daquela boneca preta, porque na escola não tem nada preto. Então, até ela se anulou. Até ela perdeu a identidade dela. Por quê? Não tinha mesmo, não. Cheguei lá, bem-vindas, crianças. Só tinha imagem de crianças brancas. Você vai lá no caixinho, na caixinha de brinquedo dos meninos de 4 anos, só tinha bonecas brancas, brinquedos, ela não se via lá. Aí lá no banheiro tá lá, meninas. Tinha uma menininha lá que o cabelo balanceava, e o dela não balanceava. Aí, vai lá, menino, vai lá no refeitório da escola, tinha lá uma cesta linda de fruta. Toda criança tem que ser alimentada. Todas as crianças que estavam lá eram crianças brancas, como será no começo, fruta também. Essa negra era aquele caso da Etiópia, né? Assim, para diminuir. Então, gente, a questão da representatividade conta muito, porque senão as pessoas negam a sua própria identidade. É igual a mãe quando chega na escola, que ela tem que fazer a autodeclaração do filho, que a secretária escolar pergunta, seu filho é preto, pardo, branco, amarelo? Eu tenho que responder isso? Se sente, como eu disse no início aqui, né? Se sente quase que incomodado de ter que responder. Então, assim, esse debate é um debate bacana, é um debate que merece, assim, ser outras vezes, né? Ser debatido com outros grupos, no sentido de ressignificar, no sentido de ver mesmo, né? A potência da população preta e parda desse país, da gente conseguir ter esse olhar sensível, da gente conseguir... Porque, na verdade, quando você fala das profissões, tem um ranking que saiu agora recentemente. As profissões que mais têm pessoas pretas e pardas é a minha, porque eu sou pedagoga, está lá no primeiro top do ranking, e depois vem os enfermeiros. Até que a primeira enfermeira a ser vacinada de Covid foi uma enfermeira negra. Vocês lembram disso? Não foi? Lá em São Paulo? Por quê? Aí, quando você vai descendo a pirâmide, aí você vai estar lá no topo. Lá embaixo vai estar odontologia, medicina. Por quê? Já são profissões que têm uma probabilidade de ter pessoas negras, pessoas brancas, né? Então, assim, é por causa do lugar mesmo que a sociedade nos colocou e coloca, né? Então, eu queria agradecer. Tem mais alguma pergunta? Pode perguntar. No meu caso, eu nem pergunto. É tipo assim, a sua palestra é uma coisa tão gostosa de se ouvir, né? E eu estou até conversando com o presidente aqui, Ivo, quem sabe, né? Você pode tentar organizar, esse ano não dá, né? Ano que vem, né? Eu sei que o tempo se vai muito corrido, com certeza. Quem sabe ela poderia estar vindo aqui em Cosmos, né? Não só na Câmara, mas quem sabe fazer tipo você paga, né? No CAT, alguma coisa, para mais pessoas ver, né? Ouvir e assistir, né? Porque às vezes a gente vê no vídeo, igual, né? Vai ser publicado em mais, não é igual, né? Presença, né? Então, nós fizemos hoje, Anibel, com CRAS, uma roda de conversa também. Tinha mais ou menos 20 pessoas, né? 20, né? Isso. Foi muito rico também. Pois é. Muito bom. E fizemos aqui. E eu falei assim, é uma experiência que eu estou vivendo com a Marinete. Apesar de conhecer ela já um pouco mais, ela faz parte da diretoria do colegiado de gestão. Esqueci de falar que sou do projeto. E sou do Conselho Estadual de Assistência Social também. Nós estamos muito juntas, mas eu não tinha ouvido a Marinete falar dessa questão. Foi a primeira vez também, né? E realmente, assim, do potencial que ela tem. Lá também foi a mesma coisa, todo mundo quer que ela volte, né? E ela tem mais especialidade, não é só essa, né? Ela também faz um trabalho importante aí nas comunidades, e eu acho que nós podemos contar com ela assim o ano que vem. Ela vai ficar longe de nós, não. E eu falo que eu gosto, e aí tem um lugar de fala que a Djamila Ribeiro fala, né? A gente que é desse lugar, né? Eu, enquanto mulher preta e de origem quilombola, eu acho que a potência da gente falar, a gente está falando do que a gente sentiu, mas também do que a gente superou. Porque quando eu falo que eu vim do quilombo, e quando eu falo que hoje eu estou num lugar que poucas mulheres estão, e quando eu falo que eu ainda continuo estudando, parei agora o meu projeto de doutorado por causa que eu fui para assistência social e não dei conta, né? Mas, assim, é uma forma de mostrar para todos nós, negros e negras, que nós temos jeito, que nós temos possibilidade. Basta dar para a gente a oportunidade, porque a gente vai longe, e vai muito longe mesmo.
Pena que esse país ainda não deu conta de reconhecer, como ele mesmo citou aqui os exemplos, né? O país ainda não deu conta de reconhecer a potencialidade que a pessoa preta tem nesse país. Não é à toa que nós somos mais da metade da população. E, mesmo assim, nós não estamos em igual representatividade de acordo com o percentual que nós temos enquanto população preta e parda desse país. Que pena, mas é porque não conseguiu nos enxergar ainda. E espaço como esses é que vai fazer a gente se enxergar. Certamente, em Codisburgo, o olhar de vocês, a percepção de vocês, nunca vai ser a mesma quando vocês conseguem pensar dentro da perspectiva da equidade racial. Obrigado. Vou passar a palavra para a Cláudia. Está o nosso maior. Hoje nós vamos homenagear Lucília Cândido Sobrinho, Bendito Outono. Dizem, outono da vida é poente, de luz solar bem menos luminosa, e os raios fundindo-se lentamente, a noite delirante e caprichosa. Mas a alma tem a força da semente, que rompe a terra e surge vigorosa, lançando ao céu seu broto resistente, no excelso brado em voz silenciosa. Que estranho ocaso, cuja luz difusa revela o tempo só pela aparência, mostrando ao mundo sua lei confusa. Bendito outono, cerne da existência, vetusto vinho ao qual não há recusa, sabor curtido por antiga essência. Muito obrigado. Marinete, sim, agradecer, né, a sua colaboração. Eu acho que a melhor contribuição, a melhor manifestação, né, do Erivelto, que é uma manifestação apaixonada, né? Ou seja, ó, quero que você volte, né? Tipo assim, ele já está com saudade, né? Então... Porque, desculpa incomodar, não é porque, tipo assim, porque eu já passei por isso, não. É porque é uma palestra gostosa de se ouvir, né? E quem é humilde de corpo e alma e fala de coração, é fácil de a gente perceber. Né? Agora, falar sem ser realista é fácil de a gente perceber também, né? Então, por isso, né, parabenizei aí. Então, tá bom. Então, muito obrigado, né? Para encerrar a sessão, convido a todos, né, a rezar um Pai Nosso, o Pai Nosso, né, para a gente ir para casa espiritualizado.